Ora viva, muito boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário que estão acompanhando esta live. Eu sou o Paulo das Neves, estou na companhia do Paulo Afonso, juntos para falarmos ou fazermos uma pequena abordagem sobre este dia muito especial para nós santomenses, que é o dia da independência do nosso país, do nosso amado país. São 49 anos de independência e temos alguma reflexão para se fazer durante essa trajetória até os dias de hoje, o que faltou, o que podemos melhorar enquanto nação, enquanto também cidadão, e o que aprendemos com as falhas do passado e também o que é que está a nos dificultar realmente de desenvolver, falo num todo. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade e juntos vamos partilhar aqui as nossas ideias, as nossas opiniões acerca da data de hoje e também esperamos que você lá em casa também deixe o seu comentário, o que é que tu achas, de acordo com as perguntas e as respostas que nós iremos dar ao longo desta live. Obrigado. Então, Paulo Afonso, eu gostaria que se aposentasse e também desse boas-vindas aos nossos telespectadores, internautas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Ok, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário que estejam a nos acompanhar. Chamo-me Paulo Afonso, ativista, pan-africanista, comprometido com as causas africanas, e nós estamos aqui para, uma vez mais, falar dessa vez sobre o nosso país, sobre a independência do nosso país, porque já temos estado a falar de vários eventos que aconteceu em várias paragens da África, e hoje é a vez de nós falarmos sobre a independência do nosso país. É mais ou menos isso, uma nota introdutória. Então, antes de tudo, minhas felicitações a todos os irmãos santomenses. Nessa data especial, desejamos, acima de tudo, mais unidade e mais incentivo de nós estudarmos um pouco a nossa história e conhecer também as nossas raízes. Então, eu passo já para a pergunta que nos trouxe cá para esta live. Eu acredito que também lá em casa estejas expectante no que toca ao nosso desenvolvimento nessa data especial. Então, Paulo Afonso, indiretamente ao ponto, eu gostaria de saber da sua parte o que é que dia 12 de julho significa para si, como cidadão, como santomense. Bem, dia 12 de julho, é certo que eu posso ver de uma forma, e convido a todos para vermos isso de uma maneira. Imagina uma mulher que estava grávida, com dor de parto, e depois nasceu o seu filho, e ela não sabia e nunca ia saber o destino que o seu filho iria de ter. Então, 12 de julho para mim é visto assim. Houve lutas, digamos, houve um movimento por detrás de tudo isso e conseguimos a independência, mas nem quem trabalhou por detrás disso e quem tornou-se independente conseguiu ir avante com as primeiras ideias das pessoas que lutaram pela independência. Para mim, naquele dia, significa uma coisa muito esperada, é uma grande vitória, porque estar sob a pressão de uma outra pessoa, ninguém aceita isso, porque o homem nasceu para ser livre, o homem nasceu com sua identidade, o homem não pode estar sob jugo de alguém.
Então, estar livre é a melhor sensação do mundo que qualquer um poderia experimentar. E depois sabemos que nós não tínhamos direito nem de falar, não tínhamos direito de pensar e manifestar os nossos sentimentos. Então, também as nossas mães, os nossos pais sofriam bastante. Nós temos muitos dados sobre isso. Nada melhor, então, que este grande dia de independência. Mas, permita-me, não sei se o Paulo assim permitiu, eu gostaria de avançar para nós entendermos antes de Santo Tomé e Príncipe. O que é para nós Santo Tomé e Príncipe? Porque eu gostaria de trazer um historial de Santo Tomé e Príncipe só para nós entendermos o que é que nós estamos a falar e entendermos mais sobre a independência. Então, Santo Tomé e Príncipe, primeiro temos que entender esse nome de Santo Tomé. Sabe-se que no ano de 1461 e 1472, não é? Estavam a passar de barco nesta região de África e acabou por descobrir Santo Tomé. Era o João de Santarém e Pedro Escobar. Estes dois, para quem conhece a história, pode lembrar que no ano de 1452, 1454, 1456, o padre aprovou 3 bulas papais na altura que autorizasse o Dom Henrique, o infante Dom Henrique, a explorar todas as colônias africanas, ir para lá escravizar, ir para lá e tomar as riquezas daquele povo e em primeiro lugar, cristianizar este povo. Eu sei que falar desta forma pode ferir a sensibilidade de algumas pessoas, porque muitos não sabem que igrejas, principalmente a Igreja Católica, também autorizou escravatura, autorizou muitos desses movimentos que na altura invadiu o território africano. Então, o João de Santarém e Pedro Escobar vieram naquela caravana que também era, bem dizer, financiada pela Igreja Católica. E nesse processo todo de descobrimento, descobriram Santo Tomé naquela época, e foi no dia 21 de dezembro. Este dia 21 de dezembro é o dia que, segundo aquele católico ortodoxo, era o dia de São Tomé, não é? Apesar que depois veio o Concílio de Vaticano II, que aprovou para 3 de outubro como dia de São Tomé, mas no passado era festejado no dia 21 de dezembro. Então, sabe-se que também, já no século XVI, os holandeses também passaram por Santo Tomé, e depois houve um confronto, não é, entre os holandeses e os franceses, onde bombardearam navios e tudo. Há muita gente que não sabe disso, foi em Santo Tomé. Mas o que nos interessa entender aqui é mesmo sobre a independência. Aqui, para nós entendermos, temos que também entender como era o contexto internacional. Ghana foi um dos que buscou a sua independência, e sabia que nós ouvíamos muito o Rádio Ghana, sempre na madrugada, e era proibido, atenção, que era proibido escutar também ou ouvir rádios, não é? Era proibido, mas nós tínhamos acesso, algumas pessoas tinham acesso a isso, e há uma pessoa que quase ninguém conta a história deste homem, que era um sapateiro, que ficava na zona de Riboque. Ele pegava no seu rádio, ia para baixo da casa das pessoas e reuniam para escutar as notícias e falar sobre independência. Ele também trabalhou muito nesse processo de consciencialização da mente das pessoas para a independência. E depois, nós podemos aqui citar, vamos dar um salto para citar sobre um movimento que foi criado para a independência. Foi criado um movimento de libertação, que é o MLSTP. Também o MLSTP, bem dizer,
em comunhão com outras pessoas, deu abertura para a associação cívica. Existia também um grupo de associação cívica que também contribuiu muito para a independência, de São Tomé e Príncipe. Enquanto o MLSTP estava com seus membros, integrantes do grupo, estava disperso em vários países a tentar mobilizar a nível internacional, a associação cívica que fez um papel fundamental a nível de São Tomé, onde que partilhavam conhecimento, falavam para as pessoas de uma forma secreta para a PIDE não escutar, não ouvir o que estava a passar, porque a PIDE controlava tudo. Então, a associação cívica que trabalhou no terreno, ou seja, não poderia haver independência sem que a associação cívica também mostrasse que está presente e fizesse seu papel. E depois, a parte institucional, que é a MLSTP, que depois veio assinar os acordos e tudo. Para nós falarmos também desse acordo, só que antes de falar do acordo, é preciso nós entendermos uma coisa. Há algumas coisas que a associação cívica fez que nós não, para nós hoje, poderia não ser muito digno, muito correto. E há coisas também que a MLSTP fez que para nós também, hoje em dia, não seria muito correto. O que nós devemos ter em conta é a atitude que eles tiveram, a determinação que eles tiveram para buscar essa independência. Agora sim eu vou falar da própria independência em si. Depois que, a nível internacional, vários países já começaram a buscar a sua independência, Cabo Verde e Angola também estavam a trabalhar nesse processo de independência. Faz-nos lembrar a Casa dos Estudantes, que tinha lá também o Amica Cabral. Nesse movimento todo, a única coisa que restou olha, vamos ter que decidir. Foi assim que sem mais delongas, decidiram estruturar a busca de financiamento e a busca de vários conselhos e conseguiram dar passos para a independência de São Tomé e Príncipe. Mas é importante também dizer que quando Portugal percebe que a nível internacional já tinha essa estabilidade, houve também a queda do Muro de Berlim, houve vários processos que desencadeou e desequilibrou muito a nível internacional, e Portugal já estava a perceber que o que fazia mais sentido é dar processo, dar início à independência. Portugal apoiou vários países da sua colônia, onde eles tinham como tutela, apoiou esse processo de independência. E, internamente, porque aqui nós temos uma pequena contradição, internamente, a associação cívica queria fazer o quê? Queria expulsar mesmo, queria cortar toda a ligação com Portugal, porque era o colonizador, e as pessoas não esqueceram daquilo que se passou no passado, não é? E a associação cívica queria cortar mesmo, enquanto que o movimento, que era um movimento formal, que tinham que assinar os acordos e tudo, aquele movimento ainda tinha planos, entre aspas, de fazer uma federação com Portugal. E nessa contradição, desde o processo de independência, nós começamos a mostrar que estávamos dispersos, não estávamos unidos. E isso tu encontras na nossa sociedade de hoje, que todo esse processo de independência até aqui encontra-se em cada santomense. Desde o momento da independência, nós não conseguimos ser tão unidos assim. E isso é preciso nós entendermos também que quase todas as colônias, o que aconteceu é essa divisão. Em Angola, nós sabíamos que tinha lá o NITA, MPLA, FNLA, esses partidos também estavam desunidos. E quem promove toda essa desunião é mesmo os colonos, porque é melhor dividir para melhor reinar. Mas vale dividir para melhor reinar. Isso é um discurso muito antigo que nós conhecemos. E isso aconteceu lá. Também em Moçambique, de igual forma, Renamo e Frelimo são bem dizer partidos que são irmãos,
é família que eles viram um contra o outro e dá guerra social, porque essas armas que nós vamos encontrar na guerra são armas que nós não produzimos internamente. Alguém estava a financiar tudo isso. E quem estava a financiar? Quem achava por bem que o povo africano estivesse desunido. Então, o que estava no acordo? Vamos ainda falar mais sobre o acordo. O acordo lá tinha toda a regra, tinha toda a estrutura de como é que vai ser o governo pós-independência. Como é que vai ser a estrutura do Estado pós-independência. Tanto aqui tinha um processo de governo de transição, onde também estava no acordo que ia ter 4 ministros. E um desses ministros teria que ser obrigatoriamente um português. Estão a perceber como é que o processo funciona, né? Então, uma pessoa que te oprimiu todo esse tempo, você consegue independência, ainda faz um acordo com a pessoa para dar continuidade e te ajudar. Há quem diz, entre aspas, que, olha, viu-se que os santomenses não conseguiriam levar avante com esse processo, então tínhamos que apoiar, tínhamos que ajudar a criar um Estado. Mas isso não faz sentido. É certo que próprios eles sabiam que depois da independência os africanos iam falhar. Como é que eles sabiam disso? Quando eles implementam um estudo de educação, um sistema de educação onde vai até 4ª classe. Uma pessoa com 4ª classe não consegue governar um país. Eles já tinham tudo estruturado, bem montado, para que esse povo não tivesse sucesso. E nós sabíamos que houve uma época que foi para Santo Tomé vários padres, vários cristãos que, digamos, eram cristãos expulsos pela Igreja Católica por Inquisição. Eles também, quando vão para Santo Tomé, e na união com o próprio governo que estava na altura, decidem fazer o quê? Proibir os africanos de dar nome ao seu filho. O nome que era permitido são só nomes portugueses. E depois, a língua também foi proibida na altura. Lá em Agostinho Neto, existiam caminhos que tu não podes passar. Havia um caminho que era só para aqueles senhores de roça passar, mas existia um caminho que os escravos tinham que ir do outro lado para não passar por esse sítio. Houve várias formas de mostrar uma opressão. E nós precisamos entender, acima de tudo, que como é que inicia a colonização? A colonização é uma violência. Há estudos que foram feitos recentemente na Universidade em Washington, nos Estados Unidos, que a colonização causou uma doença grande na mente dos africanos que eram escravizados. E nós vivemos 500 anos com esse regime. Fomos colonizados. E mesmo assim, quando nós estamos a organizar movimentos para ir para essa libertação, nós ainda vamos fazer um pacto estreito com quem nos colonizou. Isso não faz sentido para muitos sítios, porque Coreia do Sul também foi escravizado, muitos outros países foram escravizados, mas tu vais perceber que eles não fizeram o que nós fizemos. Então, o convite que eu quero para nós fazermos aqui, que eu quero fazer aqui para todos, é para nós refletirmos ainda sobre o acordo. Então, eu volto para trás um bocadinho só para nós entendermos. Quando percebem que, a nível internacional, mesmo a situação econômica de Portugal já não estava lá em cima, decidem fazer o quê? Nós não podemos abrir mão dessas colônias. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um acordo para ainda pertencer a um território nosso ou para termos influência naquele território. E foi assim que fizeram esses acordos. Chama-se Acordo de Alger. E fomos lá nesse acordo e concordamos com tudo que estava lá. Vocês lá têm uma Constituição, vocês vão fazer isso, vão ter esse governo, todo passo para nós seguirmos. E digamos que nós ainda, devido à forma que os africanos ainda pensam, quem assumiu o poder na altura triplicou ainda alguns comportamentos e veio multiplicar comportamentos de os antigos colonos. Eu digo isso porque antigamente só no palácio
que ficava o governador é que quando o governador está lá, está a cantar o hino, fazer alguma coisa, é que tinha esse direito para parar. Mas, quando o Pinto da Costa assume o poder, ele quando está a passar, tu tens que parar já, quem está no carro tem que parar, sair de carro. Ele passou a colocar mais rigor, até 3 vezes mais, podemos dizer assim, daquilo que era a época colonial. E há quem defende que aquela época era preciso isso, tinha que ser, mas isso não justifica, não faz sentido. Nós tínhamos que assumir e encarar o poder de outra forma. E tínhamos que implementar o nosso regime, porque a África tem o próprio seu regime. Falamos da democracia. Democracia em si não é um regime tão mau. Às vezes eu digo que é muito mal, mas não é tão mau. Mas a democracia, quando associa o poder ou a riqueza, o próprio regime em si vai defender os ricos. Um tipo de regime como este não pode ser um regime que é adaptável para a África. E é um regime que já está obsoleto lá para eles. Para eles já não está a funcionar. Imagina para nós que não tem nada a ver conosco. Eu faço lembrar um regime que existia no Congo, que tinha lá, por exemplo, um regime que governava desde Congo, passava de Angola e até Gabão. Esse regime funcionou. Foram 13 anos de paz e prosperidade no Congo. Então, é só para nós fazermos um reparo aqui de se nós conseguimos essa independência de facto, dá para ouvir nos vídeos vários gritos, dá para ler nos livros que a população estava contente. Finalmente nós estamos livres. Independência total. E há uma música que até nos arrepia, que eu vou só cantar um trecho aqui. Olá, bandela descer, quem te ouvi, soltar o ouvi. Olá, bandela subir, mundo ginga. Isso, traduzindo, significa o quê? Quando a bandeira desceu, as pessoas que tinham olhos choraram bastante. Quem conseguiu ver chorou. Mas quando a bandeira subiu, Santo Tomé e Príncipe todo vibrou. Então é uma felicidade porque estávamos livres. E depois dessa liberdade, e daí o que é que vamos fazer? Qual é a política? E agora? É isso que era preciso nós refletirmos. E o que é que aconteceu? Depois de nós conseguirmos essa independência, há mesmo no nosso brasão, tem lá uma frase que é preciso nós analisarmos profundamente. Unidade, disciplina e trabalho. Essa frase aqui foi formulada pensando no Santo Tomé e Santo Tomé que eles pensavam, idealizavam e projetavam para o futuro. Unidade por quê? Desde sempre, não é? Desde o momento, desde 1975, mesmo até antes, desde 1960 para frente, começou a notar uma desunião. Não só em Santo Tomé, mas a nível da África toda. Existia uma desunião. Irmãos a lutar contra irmãos. E depois, viu-se que é necessário essa união. Mas o que acontece? Em 1991, quando dão abertura para multipartidarismo, não é? Vários partidos concorrem. Nota-se que é vários partidos que estão a concorrer. Se já existem vários partidos a concorrer, quer dizer que aqui nós já estamos divididos. Porque temos que entender o que é partido. Nós não precisamos de tanto partido assim. E depois vamos analisar de 1975 até, por exemplo, 2024, já estamos a dizer 30... já estamos a dizer que nós tivemos para aí 33, digamos, posições governamentais. O que quero dizer com isso? Nós, de lá até aqui, por exemplo, estamos em 18º governo, não é? De 75 para 2021, estamos em 14º governo. Se nós fazermos aqui um cálculo, quanto tempo cada governo governou? Vamos ver que governou para aí 1 ano e meio ou quase 2 anos.
Um país tão pequeno como este, como é possível um governo governar, tipo, estamos nesse número de 18º, bem dizer, 18 governos já passou em São Tomé e Príncipe nesse curto tempo. E depois, e há uma particularidade, nunca nós vimos que um presidente foi eleito, pelo menos em São Tomé, um presidente ou primeiro-ministro foi eleito 2 ou 3 vezes consecutivas. Uma é muita. Quer dizer que há uma coisa aqui que não está bem. Nós temos que parar e entender o que se passa com São Tomé e Príncipe. E depois, não obstante isso, nós ainda podemos analisar ainda mais. Vamos voltar para a unidade. Quer dizer que aqui já está claro que nós não temos unidade. É só olhar para o nosso parlamento, é só olhar para a quantidade de partido político que nós temos, é só olhar para o povo santomense, tu já vais perceber que não existe unidade. Então, sobre isso já está dito. E depois, disciplina. Vamos continuar a olhar para o parlamento. Chegou uma altura, se calhar no ano passado, ano trespassado, no parlamento, chamaram o primeiro-ministro de quê? Ladrão, qualquer coisa assim. Mas é preciso ver que, mesmo lá no parlamento, não conseguem ter uma educação. E depois, disciplina. É só olhar para a nossa sociedade e o dia a dia, como é que as coisas funcionam. E depois, vamos partir para trabalho. Para desenvolver São Tomé e Príncipe também é preciso trabalho. E quem mais quer trabalhar? O trabalho, ninguém mais pensa no trabalho. Para nós falarmos de trabalho, porque sabe-se que antigamente os povos em particular não gostavam de trabalhar. Isto está claro para nós. Mesmo na época de independência, há povos que ficavam só na capital, que depois vieram a ser dono de algumas roças, que nunca trabalhou. Isso está claro, porque quem sempre trabalhou em São Tomé e Príncipe também está claro. Está claro que são cabo-verdianos, os contratados que vieram e tudo isso. E eu esqueci só de falar uma coisa ainda sobre uma das formas de identificar que o povo está desunido, não tem união. Nós gostamos de dividir povos por classe, dividir nossos irmãos por classe. Existe classe de Tonga em São Tomé, existe classe de Gabão, existe classe de que mais? Existem várias classes. Eu não sei se Paulo lembra de outras classes. Existe classe de forro, existe classe de inemolador, existe classe de angular. Então, bem dizer, nós temos uma prática de povo xenófobo que é uma herança colonial que nós ganhamos. E somos muito pequenos para estarmos com esse tipo de estratificação social. Não podemos estar a fazer isso. Eles já nos fizeram isso. Já dividiram, por exemplo, o nosso núcleo familiar, dividiram por completo. Nós não podemos estar a repetir isso. E é uma das coisas que eu gostaria aqui de sublinhar para que as pessoas percebam isso. Então, aquela frase, não é? Aqueles três nomes que nós temos, né? 3 palavras que nós temos no nosso brasão, é tudo para desenvolver São Tomé e Príncipe. Com unidade, com disciplina e trabalho, não precisamos de mais nada. Bem dizer, quanto à história de São Tomé, Paulo, era mais ou menos isso. E é só para fazer as pessoas lembrar que São Tomé e Príncipe, na época nos finais do século XIV, até início do século XX, São Tomé estava na época de auge, não é? Auge de prosperidade a nível econômico. Começamos com cana-de-açúcar, depois, quando o Brasil, em 1882, busca sua independência, consegue sua independência, não é? O que acontece? Os portugueses viram toda a sua bateria, não é? Voltam toda a sua bateria para a África. E São Tomé tinha um território fértil, e tem um território fértil, então apostaram plantação de cacau e café. Então, foram esse período que nós conseguíamos, pelo menos, exportar e estávamos considerados como um dos exportadores a nível mundial desses produtos. E é só para nós fazermos esta reflexão e comparar o nível que São Tomé estava na altura. E há quem prefere viver naquela época do que viver a época
independência, mas isso eu digo que não é a forma ideal de pensar, porque as pessoas estão a esquecer o que os seus familiares passaram na altura. Isso não deve. Nós temos que agora fazer diferente. Eu costumo dizer, não podemos esperar que o país faça por nós. Temos que perguntar a nós mesmos o que é que nós estamos a fazer para o país. É mais ou menos isso. Paulo agora pode dar sequência. Sim, Paulo, obrigado pela palavra, obrigado também por essa reflexão e também um pouco da história que nos trouxe a independência em 75. E da minha parte, eu só tenho algumas perguntas a fazer de reflexão, porque hoje diferente de outros dias, é um dia para nós refletirmos como santomenses sobre o nosso passado, o nosso presente e as coisas estão sendo feitas, não só por quem governa o país, mas também da nossa parte como cidadão, sobre o futuro da nação, o futuro de São Tomé e Príncipe, principalmente para os nossos filhos, netos e etc. Então, a primeira pergunta de reflexão que eu queria deixar para todos os santomenses que estão assistindo a esta live é o que está a impedir o nosso desenvolvimento, começando pelo desenvolvimento humano, depois o desenvolvimento financeiro. Então, essa é a pergunta. Na tua ótica de ideia, o que é que achas que está a impedir o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe? O que é que está a impedir o teu desenvolvimento como santomense? É a primeira pergunta de reflexão que eu gostaria de deixar cá. Depois, Paulo quer falar? Sim, pode. Queres apresentar as questões? Sim, vou deixar algumas perguntas de reflexões. Também. Sim, queres que eu vá já respondendo às perguntas ou queres apresentar todas depois? Bom, eu vou apresentar todas, tomas nota, depois podes deixar o teu ponto de vista. Ok. Depois, assim que acabares de responder, eu vou fechar com também a minha ótica de ideia sobre o progresso, né, que São Tomé e Príncipe tem feito até agora, e o que também eu acho que tem faltado para nós desenvolvermos. Sim, a segunda pergunta é o que se pode mudar em São Tomé e Príncipe agora, porque atualmente o governo acredita que o turismo é uma das melhores opções para o desenvolvimento, não só o governo santomense, como também o país irmão Angola, né? O governo angolano também tem essa mesma perspectiva. E na tua ótica de ideia como santomense, achas que essa ideia irá nos levar a desenvolvimento? Ou o que é que tu achas que poderia mudar nessa estratégia do governo? Ou que poderia ser acrescentado, né? Ou qual seria a melhor opção para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe agora, levando em consideração o estado da nação agora, atualmente? E a última pergunta que eu queria deixar aqui também é: qual é o teu papel no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe? Porque eu particularmente acredito que todos nós temos um papel muito fundamental nesse processo de desenvolvimento. Assim como também o processo de independência. Não foi um processo que de dia para a noite aconteceu ou coisa. Não, eu acho que cada santomense, ou mesmo cada cabo-verdiano, cada angolano, né, que vivia aquela opressão, contribuiu de alguma forma para que pudesse existir a independência. Apesar de ser algo forjado, vendo bem na ótica da história, mas contribuíram de alguma forma, direta ou indiretamente. Mesmo o rei Amador contribuiu também para a libertação de São Tomé e Príncipe. No tempo dele ele contribuiu e de alguma forma isso também influenciou, porque até os dias de hoje nós vemos o legado do rei Amador
como uma forma de se defender contra a opressão. E também, apesar de ser uma forma violenta, e também nós podemos também trazer esses exemplos que nós temos e pensar conosco próprio. Qual é o meu papel nesse processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe? Será que é só criticar as coisas que estão erradas, criticar quem está na parte administrativa do país, ou qual é o meu papel para que haja progresso? Basicamente essas perguntas de reflexões. Eu não sei se Paulo queria já responder. Ok. Muito obrigado. Passo já a responder. O que falhou para Santo Tomé e Príncipe? Bem, uma das coisas que falhou é que Santo Tomé, mesmo até os dias de hoje, nós não temos uma ideia clara, não temos um projeto claro daquilo que nós queremos para Santo Tomé e Príncipe. Isso é preciso fazer. Eu sei que estávamos à busca de uma independência. Era o ponto crucial e principal, não é? Mas, se estamos nesse caminho para buscar a independência, temos que já sentar e pensar o que vamos fazer depois ou assim que conseguimos a independência. E isso não aconteceu. Agora, tá bom. Agora, os futuros governos que vieram a suceder isso deviam, pelo menos, sentar e elaborar uma estratégia para modificar esse regime. Porque nós temos que entender o que também aconteceu. É certo que os santomenses já não são santomenses. E depois, esta confusão toda social, mental, que deslocou Santo Tomé a nível moral para a situação que está hoje. Mas isso eu vou explicar quando eu tiver a explicar já a outras questões que tu já havias abordado. Mas eu gostaria de antes contextualizar, uma vez mais, para nós entendermos como é que Santo Tomé está posicionado a nível mundial, não é? Sabe-se que hoje em dia nós temos um grande número de população. Em 2017 disseram que existia 20,7% das pessoas abaixo ou na extrema pobreza. Depois houve uma atualização que disse 70% está na extrema pobreza. E 66,7% estão em pobreza apenas. Não é? Vive com menos de $3 por dia. Porque quem está em extrema pobreza vive com menos de $1,90 por dia. Então, estamos nesse nível de país. Isso convida-nos também a refletir. E depois, o que acontece? Nós somos um país que, a nível de identidade, já não existe. Por quê? É feito de colonização. Mas quando eu olho para 49 anos, se eu olhar para uma pessoa de 49 anos, eu vou olhar como uma pessoa adulta. Pode ser que para o país em si não seja muito ano assim, mas é suficiente para nós mudarmos de postura. Eu sei que a colonização foram 400 anos, 400 a 500 anos, mas nós, a nova geração, apesar que já está vindo no nosso DNA um espírito de fracasso, mas nós temos que inverter essa situação toda. Porque o estudo que foi lançado recentemente na América diz que isso impactou nossa mente. Mas a nova geração, com consciência disso, já deve fazer diferente. E o que deve fazer? Primeiro, buscar sua identidade. Uma pessoa que não conhece a si mesmo não vai conseguir, em momento nenhum, dar passos para frente. Eu acredito que o primeiro projeto que o Santo Tomé precisa fazer é identificar a si mesmo. Todo Santo Tomé deve buscar conhecer a sua origem. Como que o seu povo era no passado, quem eles são. Depois de ele saber toda a sua história, saber quem ele é, ele vai começar a perceber
suas emoções e vai conseguir dar passo para frente. E eu, quando falo isso, eu sempre faço lembrar a história bíblica, vários avatares da Bíblia, eles tinham que saber quem eles são, ou seja, de onde eles vieram, não é? Sempre via um anjo a dizer, olha, vieste da casa de não sei quem, agora vais fazer isso, teu nome vai ser isso. As pessoas já sabiam de onde vieram, quem são, o que vieram fazer e para onde vão. E um povo que não sabe disso é um povo perdido. Nós hoje em dia já não sabemos de nada. Tu sabes só até tua avó. Depois da tua avó não sabes mais nada. Por quê? Porque era um escravo. E ninguém vai buscar mais para conhecer a sua história. Isso é importante também para nós focarmos, colocar na agenda. Busca de identidade. Somos africanos. Como é que africano comporta? Quem era africano no passado? No passado. Esta é a primeira missão que deve colocar a cabo. Depois, a segunda missão é uma missão econômica. Mas temos que entender primeiro, economicamente, como é que São Tomé está posicionado também, a nível geográfico. São Tomé, nós estamos numa área geoestratégica que pode projetar para toda a Europa e toda a costa africana. Quem acompanhou, por exemplo, atentamente o discurso também, ou a entrevista que o general português fez, também vai entender o que eu estou a dizer aqui. E nós vamos entender também porque que desde tempo, até os dias de agora, até podemos dizer que ultimamente houve uma intensificação de guerra entre duas potências maiores, Estados Unidos e Rússia. Eles estão com uma política de entrar na África de tal maneira para ver se consegue projetar sua linha e projetar toda a Atlântica. E São Tomé está numa zona estratégica para isso. Porque se nós analisarmos no mapa, nós vamos ter Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudão, estão todos numa linha. E Rússia já tem toda essa linha, já tem uma elite formada. E nós não podemos esquecer que para o sul da África, os Estados Unidos vai assumir, ou já começou a assumir, não é? E depois, para norte da África, nós temos também uma das forças dos Estados Unidos. Porque eu não sei se as pessoas sabem, há uma lei que está em vigor agora, uma das políticas que os Estados Unidos criou, que é All Back, não é? Ou All Game, que tem a ver com All Game Express, tem a ver com a parte de Gabão toda, que é a parte sul da África. E depois os Estados Unidos ainda tem outra lei, não é? Outra política que está mais para a Costa de Marfim e Gana, que podemos falar em termos práticos como o free to looking. E são bem dizer, duas políticas dos Estados Unidos que estão voltadas para a África. E a Rússia também não está a deixar isso assim. A Rússia também quer reivindicar seu território na África. E perante essas duas disputas, temos lá São Tomé, que pode projetar todo o Atlântico. São Tomé pode ser um lugar que a Rússia pode, durante o seu voo, pode repousar também. Qualquer país que quer passar para outro lado pode olhar São Tomé como um lugar que ele pode fazer, bem dizer, um trampolim, ou um lugar que ele pode repousar depois para retomar sua viagem. Isso nós podemos também ganhar com isso. Por outro lado, temos que entender também o que está a acontecer em muitos países da África, que estão a expulsar a França para receber a Rússia. Estão a expulsar a França para receber os Estados Unidos. E perante essa disputa de grande potência, podemos lucrar com isso. E ainda, a nível econômico, deixa-me dizer que, apesar de o passado, nós temos a agricultura como uma força, não é? Porque lembra-se cacau, cana, café. Era uma época histórica.
Depois da independência, vamos ver que a nível internacional, o próprio preço de cacau, mesmo até café, começou a cair. E de lá para frente, quase que não subiu mais como na altura. Na altura só subiu muito, estava em cima, porque o Brasil, como teve aquela caída, quando tomou independência, nesse período de reconstrução, Santo Tomé conseguiu seguir para cima. Então, mas na nossa conjuntura atual, nem temos sequer território para fazer uma boa plantação, não é? Plantação em quantidade para mandar exportar para o mundo todo. Conseguimos sim fazer uma pequena produção, não é? Para alimentar internamente e transportar algumas coisas, ou exportar algumas coisas. Mas não podemos dizer que a agricultura é o foco, ou bem dizer, a parte central de riqueza de Santo Tomé e Príncipe. Também não. A maior riqueza de Santo Tomé e Príncipe não é terra. Isso tem que ficar claro. É mar. É mar. É economia azul. Por quê? Porque o mar que nós temos é 160 vezes maior do que o nosso território. Não é a terra em si que nós temos. Então, se nós voltarmos toda a nossa política para o mar, não é? Uma grande parte também é um sucesso e poderá ser sucesso para Santo Tomé e Príncipe. É só seguir o exemplo de Cabo Verde. Cabo Verde, assim que percebeu todas essas dinâmicas, e Cabo Verde é um país tal e qual como Santo Tomé e Príncipe, é um país que teve seca, é um país que não tem lá muitas riquezas, é uma ilha que está isolada também fora do continente africano. Temos tudo para aprender com Cabo Verde. Pegar as partes positivas de Cabo Verde e relançar Santo Tomé e Príncipe. Mas nós não conseguimos fazer isso. Então, a nível da economia azul, também é outra aposta que podemos fazer. E outra proposta que eu tenho para lançar aqui é a nível de educação. O maior problema também de Santo Tomé e Príncipe é, para já responder a primeira pergunta que Paulo fez, o que falhou, é a educação. Educação. Hoje podemos dizer que temos universidades, já formamos já muitos doutores, mestrados, licenciados no país, mas temos que entender aqui uma diferença. Existe curso, não é? Existe um termo, nós falamos de cursar ou formar e capacitar. Temos vários formados, vários cursados, mas não temos pessoas capacitadas. E quando eu digo capacitado, também envolve educação. Antigamente, podemos acreditar que o fracasso de Santo Tomé e Príncipe pós-independência talvez seria a educação. Não tinha pessoas lá com quadros formados para assumir o país. Mas hoje já temos. Por que nós não estamos a conseguir desenvolver o país? Quer dizer que aquela educação que estão a copiar diretamente da Europa não vai ser a saída para Santo Tomé e Príncipe. Antes de implementar aquela educação, temos que criar primeiro escola de iniciação. Em toda a África existia a escola de iniciação. Começou lá desde o Egito e foi para toda a África. O que é a escola de iniciação? É uma escola onde aprende-se valores e onde aprende-se o sentido da vida. O sentido da vida. O que é esse sentido da vida? As pessoas tinham que saber de onde veio, é o que eu já disse aqui, de onde veio, quem eles são, o que vieram fazer e para onde vão. E depois, as pessoas têm que saber que nunca devem desrespeitar os mais velhos. Hoje em dia, não há respeito para ninguém. E também as pessoas tinham que saber que devem proteger as suas crianças. Por isso que eu coloquei aqui também na live que não somos herdeiros desta terra. Somos apenas guardião da terra dos nossos filhos. Eu coloquei essa frase como reflexão para o dia de hoje. Nós não somos herdeiros, não podemos em momento nenhum confundir isso. Nós somos guardiões da terra dos nossos filhos. Nós é que temos que guardar a terra para o nosso filho, proteger e cuidar e deixar a terra em condições para eles virem assumir. E eles, quando vão vir, eles também serão guardião dos nossos netos.
E os nossos netos serão guardião da terra dos seus filhos, assim sucessivamente. E nós não estamos a fazer isso. Hoje, por que há esse aumento de criminalidade? Perdeu-se a educação, aquilo que nós tínhamos que são valores culturais que estavam dentro da nossa educação. Uma pessoa, um jovem, hoje em dia conseguimos ver nas notícias, o jovem viola uma mulher de 70, 80 anos de idade. E estamos a ver que isso aqui cá para nós, será que é normal? Um jovem também, ou um homem de 60, 50, 40 tal anos, viola uma criança de 2, 3 anos, 1 ano. O que é isso? Esses comportamentos que aparecem na sociedade é a prova evidente de perda de valores. Uma grande parte de pessoas que abusam das nossas irmãs lá em Santo Tomé são pessoas formadas. Então, o que nós estamos a dizer aqui que não é formação que vai construir Santo Tomé e Príncipe. É a educação que eu estou a referir. É uma educação cultural, valores culturais. Antigamente, eu olhava para as pessoas mais velhas, não é? Santo Tomé e Príncipe, a África em si, olhava para as pessoas mais velhas como ancião, como pessoas, como se fosse uma deusa na Terra. Pessoas que estão aqui para nos ensinar e nos proteger. Hoje em dia não há mais esse valor. Nós agora olhamos para eles como feiticeiros. Nós somos primeiro a matá-los. E isso também é uma coisa que perdeu por causa da educação. Então, eu estou a referir novamente que o que é preciso para relançarmos Santo Tomé e Príncipe é apostar na educação. E uma educação de qualidade. Porque a educação já está em todo o país, não é? Já se vê que quase todo o distrito de Santo Tomé tem lá educação. Mas falta uma educação de qualidade versado nos nossos valores culturais. Depois, a nível de saúde, temos que olhar para o país e ver se vale a pena o rumo que estamos a seguir. Santo Tomé e Príncipe, aquela carta sanitária é para nós fazermos o quê? É para rasgar aquela carta sanitária de 2012. Temos que elaborar uma carta sanitária com base no sistema de saúde africano. O sistema de saúde africano faz o elo com saúde tradicional, onde entra planta e espiritualidade. São dois ramos que curam um homem africano e qualquer tipo de homem. É planta e espiritualidade. E Santo Tomé e Príncipe está a gastar dinheiro com vários tipos de medicamentos, focar em outras coisas que não tem nada a ver com nossa forma de viver. Saúde para Santo Tomé e Príncipe é tradicional. As plantas que utilizam lá em Santo Tomé e Príncipe para fazer curamento são plantas que são mais caras do mundo. Toda planta de Santo Tomé e Príncipe é bem dizer, um medicamento. E eu vou vos dizer, só existem 3 medicamentos que a nível internacional é mais usados, como aspirina, morfina e há mais um que eu esqueci o nome. É a base totalmente de plantas. E Santo Tomé e Príncipe, o que nós temos a mais são essas plantas. Plantas que ajudam para fazer esse tipo de medicamento. E nós compramos medicamentos 3 vezes mais caros, enquanto nós poderíamos casar a medicina científica e a medicina tradicional para o sucesso da nossa medicina em si e o sucesso da saúde em Santo Tomé. E outra coisa é descentralizar. Não podemos ter só um hospital em Santo Tomé. Antigamente, tinha-se hospital em todos os territórios. Um agricultor que está no mato, facilmente ele pode ter um corte. Ele tem que recorrer ao posto lá do distrito. O posto não tem nenhum material, ele tem que vir até a cidade, até o hospital Laresme. Então isso não pode acontecer. Depois, a nível de turismo, fala-se hoje em dia turismo daqui, turismo dali, e estão a voltar toda a bateria para turismo. É preciso também dizer que turismo não é e nunca será o sucesso de Santo Tomé e Príncipe. Turismo pode ser uma das coisas. E se nós também sermos mais estratégicos com o turismo, podemos ganhar
alguma contrapartida com o turismo. Qual é o turismo este? Turismo ecológico. Turismo ecológico. Porque os turistas que já estão no seu país com prédio, com piscina, com isso, eles não vão para Santo Tomé para ver isso. Eles, quando vão para Santo Tomé, é para encontrar uma ilha virgem, que é, até por enquanto, encontrar aquela ilha virgem, encontrar as pessoas que já estão habituados a encontrar no seu país. Aí que toda a população deve ajudar, deve unir. O governo tem que ter uma estratégia focada para o turismo estratégico e ecológico, nesse caso. Também é a única saída para este caso, porque focar nesse turismo que eu estou a ver, qualquer país hoje em dia já tem isso. E um país que nós podemos colocar como exemplo é Singapura. Na década de 70, Santo Tomé estava assim, como o bam, 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 como os brasileiros falam, e Singapura não tinha nada. Hoje, Singapura financia as organizações internacionais do mundo, como o Banco Mundial, FMI, está como uma das economias mais fortes do mundo. Temos que aprender também com Singapura, em todos os sentidos. Terminou a colonização, etapa nova. Novo regime cultural, apostar na educação, porque nós não temos território para fazer grande mercado, porque nós não temos população para consumir tudo isso. Podemos capacitar os nossos cérebros, a nossa população, para nós começarmos a fazer troca de quadros. Isso também chama-se investir na educação. E depois, para finalizar, novamente eu vou falar. Para concluir todos esses pontos que eu disse lá acima, é preciso união e é preciso envolvimento de todos os santomenses. Todos os santomenses precisam unir e dar a sua parte, porque todos nós temos algo a contribuir. Aí que eu entro para responder a última questão de Paulo. Qual é o meu contributo? Qual é o meu papel para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe? O meu papel é, todo lugar que eu estou, eu decido unir a juventude. Eu, desde liceu, mesmo até desde preparatória, quando estava na escola, eu sempre criava grupos. Por isso que eu sempre era convidado a ser chefe de turma, delegado de turma. Eu, quando fui para o liceu, mesma coisa. Depois, quando eu saio do liceu, eu vou para a universidade. Eu trabalho na criação de primeira associação dos estudantes de Vítor Sá Machado, Instituto Superior de Ciências de Saúde. E depois, quando saio, ou mesmo lá, já na reta final, eu decido criar a federação, junto com várias pessoas. Eu recebi o convite e também apoiei nessa equipa e nós criamos a Federação das Associações Acadêmicas das Universidades de São Tomé e Príncipe. E depois eu sempre montei os meus pequenos negócios. Desde mais novo eu tinha negócio. E eu estou cá e o meu negócio ainda está em São Tomé. Eu faço o meu papel e eu nunca fico calado. Eu estou sempre a falar do meu país, eu estou sempre a libertar mentes, eu estou sempre a aprender. E quando decidem, eu e Paulo aqui, nós também decidimos criar este canal, é para nós levarmos essa mensagem de união, esta mensagem de descoberta. O africano tem que saber quem ele é, tem que entender quem ele é para conseguir dar passos, senão não tem como. Para finalizar, Paulo das Neves, é tudo quanto eu tenho para dizer. Caso tenha mais alguma questão, esteja à vontade, porque há muito para falar. Eu tenho aqui também outras coisas que eu anotei, que eu poderia partilhar com nossos irmãos, mas nós não temos tempo para tudo isso, já vão 1 hora de live, então, para não cansar as pessoas, eu prefiro terminar por aqui. Quem quiser saber mais, contacta-nos, convida-nos para mais fórum e nós estaremos disponíveis e livres para partilhar o nosso saber e aprender também. Obrigado. Abraços africanamente fraternos. Sim, Paulo, muito obrigado pela abordagem e também por responder aqui algumas questões que estão à volta daquilo que é 12 de julho. Hoje, uma data especial para nós, não só uma data comemorativa, mas uma data também de reflexão, ao ponto de nós entendermos como é que foi
elaborado essa questão da independência e por que é que nós não estamos a conseguir ter avanços visíveis para o desenvolvimento. Então, o Paulo tocou alguns assuntos aqui muito pertinentes, como na questão da identidade, que sempre esteve entrelaçado com o desenvolvimento de grandes nações. Nenhuma parte da história vai se ouvir falar de uma supernação em que a cultura e a identidade não estava ligada com o progresso da mesma nação. Nós temos exemplo do Egito, que a cultura sempre, a identidade sempre foi única no panorama econômico do mundo antigo. Nós também temos outras nações que também apresentou isso, e nós, na tomada da independência, há sempre essa divergência de opinião em questão de independência total. E também é um ponto muito, muito pertinente para nós refletirmos se realmente somos independentes ou não. Porque uma coisa é ser independente e uma coisa é ser independente teoricamente, posso assim dizer. Então, esta live é apenas uma reflexão, um debatezinho daquilo. Paulo. Desculpe, eu só queria também acrescentar uma coisa que eu não queria deixar passar. É o segredo da industrialização. Eu falei tudo isso, mas eu não falei que o sucesso para a África toda é industrialização. Temos que industrializar. No caso de São Tomé e Príncipe, temos que saber industrializar. É industrializar de forma ecológica, para não ser agressivo com o ambiente. O maior problema, por exemplo, de Angola, Congo, Moçambique e outros, é porque eles têm materiais, não é? Têm recursos materiais, mas não têm indústria para refinar esses materiais. Vendem o produto de uma forma bruta e assim eles saem a perder, e quem vai duplicar ou transformar esse produto ganha mais. Um exemplo, por exemplo, de quem vende só coco não consegue ganhar muito. Mas quem pega o coco e transforma, por exemplo, em açucarinha, em doce de coco, ganha 2 vezes mais de quem fez o coco. Quem estava a vender o coco, nesse caso. Então, isso é para nos mostrar que industrialização também é um dos caminhos para o desenvolvimento da África. Eu tenho aqui uma reunião dos países do Ocidente, aqui eu posso depois enviar para quem está interessado, quando eles reuniram para dizer que nós não podemos aceitar que a África industrialize, porque um dia que a África industrializar, será o fracasso de todo o Ocidente. Então, vamos financiar, vamos fazer isso, vamos ajudar, mas nunca vamos permitir que eles industrializem. A China industrializou e nós perdemos a China. Foi assim que eles disseram. China industrializou, nós perdemos a China. Todo lugar hoje nós encontramos made in China, made in China, made in China, e China tornou uma potência. Então o segredo está na industrialização. Era só para nós potencializarmos isso. E eu